Oi, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal. Esse canal, gente, ele é basicamente para apresentar para vocês alguns processos da arte que eu faço, né? Como vocês podem ver aqui atrás, aqui tá alguns exemplos de quadros que eu produzo. E a ideia é basicamente que vocês acompanhem a finalização desses quadros ou o processo completo, né? Eu me chamo Gleice, tenho 25 anos e pinto desde 2017. Estou trabalhando com pintura, trabalhando mesmo para receber desde 2020. Então, vou apresentar aqui para vocês alguns quadros pequenos, né? Esse é um único grande mesmo, que vai demorar um pouquinho para finalizar, mas eu pretendo finalizar pelo menos os pequenos aqui com vocês nos futuros vídeos, tá bom? O primeiro deles é esses filhotinhos. Olha que bonitinho. Hoje eles já estão enormes. Foi uma encomenda que eu recebi na época que eu não cobrava pra pintar. E eu tenho basicamente um probleminha. Não é perfeccionismo, não é. Mas eu tenho uma questão de querer dar o meu melhor e entregar algo que eu tenho gostado também. Isso é basicamente um problema, porque eu sei que nem todos os vídeos, nem todos os quadros eu irei gostar, né? Mas a minha ideia, na época que eu parei esses quadros, era fazer um serviço bem feito. E por esse motivo, por não ter gostado de alguma coisa no quadro, eu acabei parando, né? Nesse caso aqui, eu tava no processo de aprender a fazer os pelinhos. Deixa eu tentar mostrar aqui mais pertinho. Não tá muito bom, eu não gosto dos pelinhos, e ao longo do quadro eu fui me perdendo. Então, por causa disso, eu não quis finalizar esse quadro. Mas ele vai estar aqui no canal, né? A gente vai finalizar ele. Eu vou ter que mudar algumas coisas nele, porque eu mudei muito o meu estilo de pintura. Hoje eu faço pintura somente acrílica, né? Eu tô entrando em outros tipos de pintura, mas isso é para um outro momento, né? Mas eu pinto principalmente com tinta acrílica. Então eu vou ter que mudar algumas coisas aqui. Aqui é uma mistura de várias tintas que eu tinha. Então era tinta acrílica, tinta óleo não tem. Mas é tinta acrílica, era tinta PVA, era tinta de tecido. Então foi uma mistura de várias tintas que eu tinha aqui. Mas aos poucos, né, a gente vai finalizar este quadro, tá bom? O próximo, ele era para ser um conjunto. Eu finalizei o primeiro quadro, esse daqui. Eu amo girassol, pode ver até que tem outro ali, depois eu mostro pra vocês. Eu amo girassol, eu amo muito, a minha flor favorita. E aí, eu entrei muito nesse quadro, eu finalizei ele muito rapidinho, porque eu tava apaixonada por ele. Então foi uma ideia que eu tive, fiquei apaixonada. E aí, desse quadro, surgiu a ideia de fazer mais dois para fazer um conjunto, um kit, né? Ele, inclusive, esse aqui tá disponível lá na minha loja da Shopee para venda. Mas aí eu vou finalizar, quando eu finalizar os outros quadros, se eu não tiver vendido ele ainda, eu vou vender os três como um conjuntinho, tá? Um kit de 3 quadros. Mas ele já tá tudo finalizado, já com verniz, todo bonitinho. E aí eu amo esse efeito aqui no vaso. O que fez eu parar foi quando eu tive a ideia de fazer os outros vasos, né? Esse daqui tava quase finalizado, mas eu não gosto nada dessa sombra. Nada. Aqui tá vendo que tá bem mal acabado. Então tava quase finalizado. Essa sombra aqui também não tá muito legal. Não sei nem da onde tá vindo essa sombra aqui. Então, tem que melhorar algumas coisas, alguns aspectos. O girassol tava quase finalizado mesmo, quase. Então, eu vou mudar algumas coisas. Talvez não muitas coisas no girassol, não sei, né? Dar alguma dica aí, vocês acham que eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Mas, com certeza, eu tenho que mudar aqui. Aqui não tá legal. Nada legal, não gostei. Aqui, nem aqui. Talvez dar uma luzinha aqui pro fundo. Aqui, ó, você pode ver, não vai ter tanto destaque, mas pode ver que tem uma diferença aqui no fundo. Se fosse uma luzinha aqui, né? Então eu fiz um fundo um pouquinho diferente. O terceiro quadro, ele só tá o rascunho mesmo. Eu comecei a querer pintar ele.
Não sei se dá pra vocês verem, mas são 3 flores. Um pra cá, outro pra cá e outro aqui no fundo. Aí eu gostei muito do estilo desse jarro, o design dele, eu gostei. Mas como eu fiquei decepcionada com aquele, que na minha cabeça estava pronto, né? Mas como eu fiquei decepcionada com aquele, aí eu acabei parando esse daqui também. Mas quando eu for finalizar esse, eu já vou finalizar esse outro aqui junto. Então eu vou finalizar os dois, vou tentar ao máximo não deixar o vídeo grande, mas aí eu vou finalizar esses dois juntos, para poder vender logo o kit. Esses aqui, os próximos, eles são meus xodós. O que acontece? Eu trabalhava nessa época numa empresa, e lá eu tinha uma colega que apaixonada por gato. Eu também sou apaixonada por gato. Aí ela me pediu encomenda de uns quadros das três gatinhas dela, né? Eu amei fazer o fundo, os traços das gatinhas, o rascunho, né, das gatinhas, foi o que eu mais gostei de fazer. Só que na hora que chegou na pintura eu não gostei. Vou mostrar pra vocês os dois que não tá pintado as gatinhas, pra vocês verem. Aqui, esse é o fundo, eu amo esse fundo. Tá vendo esse verde? Esse verde é a mesma cor da parede oposta onde vai ficar esses gatos. Os gatos vão ficar na parede do fundo branco e a parede oposta a ela, na frente dela, é dessa cor. Então esse aqui vai ser o destaque. Deveria ser, né? Porque faz o que? Uns 3 anos? Acho que faz uns 3 anos. 2, 3 anos, não sei. Aqui a gatinha tá bem esquisitinha porque ela tá deitada, né? Então ela tá assim, a foto foi tirada de cima dela. Ela tá deitada, pintada, vai ficar linda porque ela é muito bonitinha. Linda, linda, linda mesmo. A outra é essa aqui. Olha só que bonita. Olha só que tracinho bonito. Ela é linda. É uma gatinha muito linda. O fundo, eu amei esse fundo. Então tem tudo a ver com ela. Agora, na pintura, o mesmo problema do cachorrinho. Eu tava começando a aprender foi quase na mesma época o cachorrinho, inclusive. O cachorrinho os dois cachorrinhos foi uns 3 meses antes, eu acho. 3 meses antes. E aí eu parei aqui, tentei fazer esse. Por quê? Eu fiz, depois eu vou deixar uma imagem pra vocês. Um quadro grande, eu acho que era 40 por 50, 50 por 40, não sei, não me recordo. Grande de uma cachorrinha, pipoca. E eu consegui fazer os pelos sem ter técnica nenhuma, sem ter. Foi o primeiro cachorrinho que eu fiz. E aí eu consegui fazer os pelinhos perfeitamente. Depois dela, veio mais outros 2 quadros. Um pequenininho, também desse quadro aqui, que era do Chique e do Max, dois cachorrinhos, 2 shih tzus. E depois veio de 2 gatinhos, que eu não me recordo o nome, 2 gatinhos machos. Um branquinho e outro mais rajadinho. Branquinho não era branquinho não, mas vou colocar a foto aqui pra vocês verem. E aí eu tinha conseguido fazer esses 3 quadros perfeitamente bem, mas na hora de chegar a fazer essa eu não consegui. Não sei porquê. Eu não consegui. E eu fiquei muito decepcionada comigo na época. Então eu fui, por causa disso, eu parei de fazer os 3, mas eu quero muito voltar. E quando eu voltar a fazer, eu quero finalizar, se possível, os três quadros em um vídeo só. Se não for possível, né, vou dividir pelo menos em 2. Mas eu queria finalizar os 3 em um vídeo só. O próximo é um quadro que eu já tentei fazer ele 2 vezes. Esse aqui. Dá pra entender que é passar um leão, né? Dá pra entender. Deixa eu afastar mais aqui pra trás. Pra ser um leão. Eu vou dar de presente pro meu irmão. Ficar na frente. Vou dar de presente pro meu irmão. Então aqui atrás, dá pra ver que tá um pouquinho pintado. Aqui tinha um outro rosto de um leão. Só que aí eu perdi a referência. E por que eu perdi a referência? Que eu tinha parado de fazer o primeiro. E aí esse aqui, que eu comecei agora, eu parei porque o aniversário dele foi dia 16 de agosto agora.
2025, né? E eu não consegui finalizar ele até a data do aniversário dele. Mas eu tenho uma referência já desse daqui, então esse daqui será finalizado junto com vocês. Será finalizado assim. O próximo é o que eu quero mostrar pra vocês e tentar finalizar ele hoje, porque ele tá pronto. Ele tá praticamente pronto. Ele só teve um acidente. É esse papagaio aqui. Olha só, que lindo. Ele é em alto relevo. É uma técnica que eu aprendi esse ano. Então ele é em alto relevo, tá vendo? Olha, é muito bonito. Foi o terceiro quadro que eu fiz em alto relevo. Então aqui é tudo em alto relevo. O fundo é para ser como se fosse desfocado, né? Então ele vai ficar assim mesmo. A questão dele é isso daqui. Eu tive um pequeno acidente no processo que quebrou. E isso fez com que ele ficasse parado por 2 meses. 2 meses, perdão. 2 meses que ele tá parado só por causa disso aqui. Então eu vou finalizar ele com vocês hoje. Que aí eu vou colocar o verniz. Não tenho intenção de fazer mais nada nele, né? Tá vendo aqui, ó. Aqui, pra ver. Só tem aqui a do galho, né? Aqui a do galho. Bonitinho. Não sei se eu pinto lateral. Eu gosto sempre da lateral branca. Todos que eu pintei a lateral, porque me pediram pra pintar a lateral. Só não do girassol. Porque do girassol, o fundo, sempre que ele for preto, eu vou pintar a lateral de preto. Sempre que o fundo for preto, eu vou pintar a lateral de preto. Mas dos outros, que se for colorido, branco, eu não gosto. Eu gosto do fundo dessa lateral branca mesmo. Principalmente porque as pessoas colocam em parede branca. Então, o contraste que dá com aqui colorido, eu acho feio. Mas se me pedirem pra pintar, eu pinto. Sem nenhum problema. Mas eu acho muito bonito esse papagaio. Olha só, que lindinho, tá finalizado. Esse brilho aqui é do material que eu faço esse relevo. A tinta nesse material deixa esse brilho lindo. Então é só isso aqui. Então a gente vai agora finalizar ele, pintar bonitinho e vernizar ele pra já deixar disponível pra venda lá no meu site da Shopee. Lá na minha loja da Shopee, tá bom? Então vamos ali acompanhar o processo. Antes de acompanhar o processo desse daqui, eu vou pegar só o último quadro. Que ele é o quadro que na minha cabeça é o que vai dar mais trabalho. Eu não sei porquê, mas é um leão. E esse tem um peso muito grande pra mim. Eu gosto muito de leão, mas todo leão que eu tentei fazer não deu certo. Eu tenho esperança de que esse daqui que eu vou dar pro meu irmão, esse vai dar certo. Mas esse dali eu quero muito terminar ele. Ele é pra ser galáctico. E uma coisinha de nada fez eu parar de pintar ele. Eu vou pegar ele pra vocês, vou mostrar o que foi. Ele é bem grande. Não cabe aqui no vídeo inteiro. Ele é grande. Ele é 80 por 50. 80 por 60, 80 por 50. E assim atrás. Só que pegar nele aqui. O que fez eu parar? Esse aqui é o fundo dele. Ele é pra ser galáctico mesmo, né? Aí faltava só o leão. Só esse leão. O que fez eu parar foi esse aqui. As tintas que eu utilizava não eram de qualidade. E na época eu misturava tinta acrílica com de tecido. E aí o que fez eu parar foi isso aqui. No processo, eu acabei perdendo a referência dele. Então esse quadro ele tem um peso. Ele tem um peso pra mim. Eu quero muito finalizar ele, mas eu tenho medo. E por medo eu não finalizo. Mas vai dar certo de eu finalizar ele junto com vocês. Então eu vou gravar todo o processo dele pra vocês. Agora a gente vai ali finalizar esse daqui. Essa belezinha, tá bom? Gente, aqui agora é o seguinte. Quer colocar um pouquinho de água aqui no godinho. O godinho tá bem sujinho, que eu uso bastante, mas aí se colocar, como eu uso tinta acrílica sai com bastante facilidade. Eu molhei essa parte, depois ela amoleceu, eu peguei e tirei, até satisfatório tirar. Então vou botar um pouquinho de água, pouquinho quantidade mesmo, com um pouquinho de rejunte. Vou pegar com um bocalzinho assim, ó,
pegar um pouquinho de rejunte e ir misturando, aos pouquinhos mesmo, até fazer uma massinha. Ele demora a misturar, então você vai fazendo assim aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho vai dando certo. Ele demora mesmo a misturar. Ele tá quase todo hidratado, não tá hidratado completamente, mas tá quase. Que é só ir na paciência mesmo pra misturar tudo. Que ele precisa hidratar bem. Depois que hidrata, ele dá uma secadinha. E aí, aqui eu não tenho medida. Eu nunca trabalho com medida. Eu vou no olhômetro. Aqui hidratou bem. Vem pra cá. Tô achando ainda um pouquinho mole. Então eu vou com um pouquinho mais de massa. E espero hidratar de novo. Bem pouquinho, eu vou de pouquinho em pouquinho pra não perder, né, material. Aqui eu fiz até uma quantidade bem grande, porque pra esse pequenininho nem precisava ser tanto assim. E eu vou colocar aos poucos. A secagem demora um pouco, então é melhor para trabalhar principalmente nessas partes aqui, ó. Tem que dar uma esticadinha, coloca a massa, dá uma esticadinha. Então ele é bom para trabalhar. Algumas vezes que eu fiz, eu acabei misturando também o rejunte com... tá ótimo. Vou pegar com pincel agora. Eu acabei misturando o rejunte com gesso. Aí, não deu pra ver? Tá. Bem assim, cai. Não cai, não. Posso balançar bastante e cai, mas tá bem grossinho. Ele vem engrossando com o tempo. Eu, às vezes, misturei o rejunte com o gesso, só que me arrependi, porque aí secava muito rápido. Muito rápido. Essa limpadinha aqui que acabou sujando. Vou pegar agora um pincel, de preferência, um pincel macio. A partir do momento que você trabalha com pincel com rejunte, você vai utilizar só ele. Então, um pincel macio que fala assim, essas pontinhas aqui bem macia, que ele é melhor para deslizar. Eu gosto desses língua de gato. Deixa eu pegar um língua de gato pequeno. Esse aqui, não. Língua de gatinho pequeno, esse aqui. Tem menor? Deixa eu ver se tem menor. Tem. Esse aqui. Língua de gato pequenininho pra facilitar. Ele tá novo ainda, até durinho ainda. Não usei nenhuma vez, quebrar o durinho dele. Esses pincéis, ele vem com uma colinha. Sujei ele aqui. Ele vem com uma colinha. É bom sempre tirar essa colinha. Dá uma olhadinha nele. Deixa eu molhar aqui. Dá uma olhadinha nele e eu vou tirar essa colinha. Essa colinha é só pra na hora do transporte não acabar machucando as cerdas. Então a gente pega aqui uma quantidade pequenininha, um pouquinho, coloca pra ir moldando. Bem pequenininho mesmo. Dá uma olhadinha aqui no pincel, aqui pra ficar mais fácil de deslizar. Tirando o excesso que ficar na ponta do pincel pra ir moldar. Eu fico pensando, por que
que eu demorei tanto? Por quê? Era tão rápido. Rapidinho fazia, rapidinho finalizava. Mas não, aí eu fui colocando outras coisas na frente. Praticamente preguiça. Não vou dizer literalmente porque não era. Mas pronto, é isso, gente. Só isso aqui, esperar secar. Não deu pra ver com tantos detalhes, mas vou tentar mostrar aqui de pertinho pra você. Então aqui tava quebradinho. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui tava quebrado, a gente só fez um montinho, igualando o tamanho do quebradinho aqui, com essa outra parte aqui, com essa outra parte de cá. Aqui era só um trincadinho. Talvez só colocar um pouco de tinta resolveria, mas eu não gosto de serviço mal feito. Então eu venho aqui, eu vou limpar o pincel, um pouquinho da água que eu derramei aqui, e tirar o excesso da água, tirar as manchinhas do gesso que eu coloquei aqui. A gente não quer que manche o resto da pintura, né? Acho que é só arrumar o que tá quebrado. Aproveitar aqui que tá molhadinho e vir aqui limpar aqui também. Onde acabou derramando um pouquinho. Uma coisa tão pequena. Demorei tanto. E esperar secar. Esperei secar. Agora, usando o mesmo pincel que eu utilizei para passar o gesso, eu vou tentar dar os acabamentos e deixar da mesma cor. Então, é um pouquinho a cor. Só para tentar igualar. Então, aqui é pouquinho cor mesmo, gente. Utilizando o mesmo, né, pincel. Só para tentar igualar mesmo. Deixar o mais próximo possível da cor que estava aqui. Dar uma esfumadinha pra cá, pra não ficar tão diferente. Pequenas esfumadinhas. Venho com o marrom. Esfumar pra cá também. Agora venho com o marrom e pego um marrom bem escuro. Depois, se precisar fazer algum detalhe, claro, nem precisa limpar o pincel. É qualquer coisa. Então, com o marrom, eu venho aqui nos detalhes. Depois que esse marrom seca, fica bastante escuro. Então, um pouquinho de coisa mesmo, só pra dizer. Ah, Cris, você quer dar detalhe. Eu gosto de detalhe, né? Então, vem aqui, limpa o pincel. Secar o pincel. Aqui. Eu vejo que ali tem um pouquinho de amarelo. Tá bem pouquinho amarelo. Pinguei. Aqui no pincel. Pinguei meio. Um pouquinho. E um pouquinho do verde. Aqui onde tá um pouquinho molhado, vou dar uma misturadinha. E vem aqui e esfumo. Pronto. Essa diferença aqui. Também tem um pouquinho de amarelo. Deixa eu ver. Tem um pouquinho de amarelo. Vem aqui de novo com um pouquinho do verde. Bem pouquinho, um pouquinho de amarelo. Menos. Um pouquinho naquela hora. Vem aqui. E vem esfumadinha. Também um pouquinho de amarelo. Vem esfumadinha por dentro. O marrom, eu deveria usar o ocre, mas eu não vou usar. Vou vir só com o amarelo mesmo, tirar um pouquinho do excesso e vim aqui dar detalhes.
Sei que quase não faz muita diferença, mas na minha cabeça faz uma diferença muito grande. Então, só uns detalhezinhos mesmo, só pra dizer que tem. Então, opa. Então é só isso. Só era esse o defeito do quadro. E ele tá finalizado. Somente isso. Finalizou o quadro. Agora é só vernizar bonitinho. Olha só, gracinha. Quase não dá pra ver nem onde estava quebrado. Já finalizar o quadro com verniz. E esse aqui é o resultado final. Já todo vernizado, bonitinho. Tá em processo de secagem, então o cheiro é muito forte. Costumo deixar fora de casa, né? Mas só pra mostrar pra vocês. Ele prontinho. Olha só como o verniz deixa o fundo bem mais bonito. Tava meio opaco, né? Então, vou fazer a assinatura dele. Eu passei logo o verniz, né? Pra preservar algumas partes dele. Mas vou assinar e passar o verniz novamente só em algum lugarzinho aqui pequenininho no cantinho da tela. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e dizer o que vocês acharam desse e dos outros quadros, né? Se vocês têm algumas dicas pra me dar. Vou amar ver cada mensagem de vocês. Muito obrigada. Beijos.